Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos a esse que é o segundo de 3 workshops que são previstos no projeto A Cadeia de Valor da Ajuda Humanitária e suas relações com a segurança nacional. Esse é um projeto financiado pela CAPES, em parceria com o Ministério da Defesa, e nós vamos apresentar hoje o status do projeto, mais especificamente, um dos pacotes de trabalho do projeto que vem sendo desenvolvido por uma equipe interinstitucional. Pode passar, Maria. Então, esse projeto conta com 5 instituições, além da PUC-Rio, da qual eu sou professora do Departamento de Engenharia Industrial e estou como coordenadora geral desse projeto. Nós temos também a UFRJ, com o professor Francisco Duarte como coordenador associado, a Universidade da Força Aérea, com o professor Rodrigo Silveira como coordenador associado, a Universidade de São Paulo, com o professor Cláudio Barbieri como associado, e o Instituto Militar de Engenharia, com a professora Renata Bandeira como associada. Pode passar. O objetivo geral do projeto é aprimorar a cadeia de valor para a entrega da ajuda humanitária em desastres ou emergências complexas, sob a perspectiva do Ministério da Defesa e considerando a relação com a segurança nacional. No nosso plano de trabalho são previstos diferentes pacotes de trabalho. De forma geral, são 4 pacotes de trabalho, onde o primeiro visou mapear atores estratégicos, stakeholders, mapear processos, mapear a situação atual da cadeia de valor, e foram desenvolvidos diversos estudos de caso para isso. O workshop de hoje ele tem relação maior, né? Foca no pacote de trabalho 2, no Work Package 2, em que nós analisamos a cadeia de valor e estruturamos dinâmicas de liderança, identificamos padrões de comando e controle e demonstramos as relações entre ajuda humanitária, defesa nacional e segurança nacional. Para o próximo evento, o próximo workshop, nós vamos focar no Work Package 3, onde são desenvolvidos modelos de apoio à tomada de decisão. Então, com foco no Work Package 2, nós temos 4 subitens, né, subpacotes de trabalho, onde o 2.1 estruturas dinâmicas de influência, poder e autoridade, o 2.2 trata de identificações de padrões de comando e controle, o 2.3 foca em demonstrar a relação entre as condições de operações humanitárias e a relação com a segurança nacional, enquanto o 2.4 trata da proposição de um framework que mostre essa cadeia de valor. Pode passar. Vou passar agora a palavra para o professor Rodrigo Silveira, da Unifa, que vai tratar do Work Package 2.1. Bom, então, boa tarde a todos. Eu sou o professor Rodrigo Silveira, trabalho na Universidade da Força Aérea e eu sou oficial também da Aeronáutica, né? E coube a nossa equipe da Unifa trabalhar o Work Package 2.1, onde a gente buscou compreender padrões de liderança e como acontecem os processos de liderança entre os diferentes atores da rede de ajuda humanitária, né? Então, a gente deu prosseguimento aos casos, né, que foram mapeados no primeiro Work Package, e a gente também acabou acrescentando mais 2, diante dos acontecimentos no Rio Grande do Sul. Então, pode passar, por favor. Quando a gente estuda liderança, é comum encontrar uma diversidade de conceitos, né? Então, a nossa ideia é deixar muito claro qual a abordagem que a gente está trabalhando
Então, a gente está trabalhando a liderança como um processo, né? Um processo que tem dois lados. Então, um indivíduo ou um grupo de indivíduos, ele vai exercer influência sobre outras pessoas para buscar um objetivo comum, né? Então, é uma definição da liderança como um processo que acontece nas relações entre pessoas, né? Então, é um fenômeno essencialmente social que vai ocorrer entre relacionamentos de um ou mais indivíduos, né? E que esses indivíduos eles compartilham, né, interesses e desejam conquistas que são diferentes. Nesse universo acontece esse fenômeno que é totalmente relacional. Então, quando a gente fala no estudo da liderança em é, operações humanitárias, a gente vai tentar compreender quais são os padrões, né, de influência que os diferentes atores que representam diferentes instituições eles vão estabelecer durante a resposta à crise ou a resposta ao desastre. Pode passar, por favor. E para a gente conseguir entender essa dinâmica, surgem três conceitos da literatura que também são conceitos assim que têm uma pluralidade de definições e que a gente vai tentar aqui estabelecer uma abordagem centralizada entre influência, poder e autoridade como elementos essenciais para a prática da liderança. Então, a influência, né, seria qualquer tipo de efeito que uma parte exerce sobre a outra. Essa influência ela pode acontecer a nível de comportamentos, ela pode acontecer a nível de atitudes ou até mesmo de percepções, né? Então, quando a gente exerce influência a nível de comportamento, eu estou mudando a ação daquele indivíduo, eu estou conduzindo a ação de um indivíduo sem influenciar, né, a sua vontade, sem influenciar a maneira como ele pensa. Conforme a gente vai se aprofundando no nível de influência, né, a gente consegue influenciar sua atitude, né, sua vontade ou até mesmo sua percepção. Então, a partir daí, a gente exerce poder, né? Então, poder ele pode ser compreendido como a capacidade para influenciar outros indivíduos. Quanto mais poder alguém acumula, maior potencial de influência ele possui sobre outras pessoas, né? E aí tem toda uma literatura sobre fontes de poder, sobre formas, né, de se utilizar poder na influência entre indivíduos. O objetivo aqui não é se aprofundar nesse tema, mas só dizer que por meio do poder eu consigo acumular potencial de influência sobre outros indivíduos, né? E por último, o conceito de autoridade, ele tem relação com a quando alguém possui poder, né? Então, uma pessoa que acumula poder, ela tem autoridade, né? Então, quanto maior capacidade para influenciar outros indivíduos, mais autoridade aquela pessoa ela acumula. E o interessante dessa abordagem é que ela enxerga a liderança como um processo que pode acontecer independente de relações hierárquicas, porque nem sempre eu vou influenciar outro indivíduo por uma questão de hierarquia, né? Eu posso acumular autoridade ou até mesmo perder autoridade a partir do momento ou das relações que se estabelecem entre os indivíduos, tá? Pode passar, por favor. E aí, numa operação humanitária, a literatura já deixa isso muito claro, né? Você vai ter a interação de diferentes atores, muitas instituições, né, que surgem, você tem pessoas também que são voluntárias, e essa rede de relacionamento está ilustrada aqui nessa imagem, que é fruto do trabalho de doutorado do professor Tarcísio, que está aqui presente também, participa do nosso grupo de pesquisa pela UFRJ, e ele demonstra aqui claramente, né, que você tem ali muitas possibilidades de interação durante uma ação de resposta a uma operação humanitária, né, durante operações de resposta a um desastre. Então, você tem instituições ali que são públicas, instituições privadas, você tem pessoas, né, indivíduos, cidadãos, todos se relacionando em busca de um objetivo comum, né? E nesse modelo ele tenta estruturar em termos de pessoas, né, e setores público e privado, tá? Então, nesse mundo de relacionamentos, a gente tentou identificar ali padrões de influência para explicar a dinâmica de liderança. Pode passar?
E aí, para fazer isso, a nossa aluna de mestrado, a tenente Natasha, ela trabalha no Rio Grande do Sul. No ano passado, ela estava sediada em Canoas. Nesse ano, ela está sediada em Santa Maria, né? E por mais que a gente tinha identificado no projeto 10 casos, como surgiram essas situações, tanto no ano passado quanto esse ano, no Rio Grande do Sul, ela está desenvolvendo a dissertação de mestrado dela com base na Operação Taquari 1 e 2. Né? Então, a Operação Taquari 1, todo mundo já conhece, né? Ela afetou uma região do estado, à beira de um rio, e isso evoluiu agora, no ano de 2024, para uma situação, uma escala muito maior, que é a Operação Taquari 2, que atinge praticamente todo o estado. Pode passar? E ali a gente mapeou, né, os principais stakeholders que foram mobilizados. Então, a partir do momento de dificuldade, a partir do desastre, né, as prefeituras começaram a solicitar apoio do governo do estado, Defesa Civil, seja ela regional, municipal, estadual, né, e esses pedidos, né, eles foram centralizados no Ministério de Integração, que fez requisições para o Ministério da Defesa. A partir dessas requisições, o Ministério da Defesa aciona um comando conjunto, que ficou situado no Comando Militar do Sul, e ali você tem a interação de meios militares, né, tanto do Exército, Marinha, da Força Aérea, como também acabou utilizando recursos aí das forças auxiliares, né? Então, toda essa estrutura foi mobilizada para responder a Operação Taquari 1, e ela depois foi novamente mobilizada para a Operação Taquari 2. E fica claro para a gente, pode passar, que nos esforços de resposta, né, a gente tem ali, embora todos estejam trabalhando com o mesmo objetivo, que é responder ao desastre, a gente tem padrões ali de relação que são diferentes, né? Enquanto na estrutura militar, até por uma questão de cultura, já existem ali relacionamentos ou influências entre os indivíduos pautadas na hierarquia e na disciplina, né? Nos organismos civis, muitas vezes isso não está esclarecido e esses relacionamentos eles acontecem de forma emergente. Então, as pessoas se conhecem ali e constroem uma relação entre elas para resolver os problemas. Né? Então, fica muito claro para a gente que, dentro da estrutura militar, rapidamente se encontra um padrão. Né? E esse padrão, muitas vezes, ele vai seguir a questão hierárquica, embora nem sempre seja a melhor solução, mas acaba seguindo esse padrão. E quando a gente agrega organismos civis, isso dá, digamos assim, uma nova dinâmica para esse relacionamento da estrutura militar, porque a gente precisa atender, né, outras instituições, outros organismos, e isso eu acho importante, né, porque, de certa maneira, a gente começa a focar bem no problema e tenta eliminar as questões de forma técnica, né, e de forma pautada aí nos conhecimentos, né, das instituições. A estrutura militar acaba sendo envolvida para umas questões, muito mais questões de busca e salvamento, né? E também para toda a estrutura de reconstrução. E os organismos civis, em muitos momentos, ele vai fazer a coordenação política e vai trabalhar também com mapeamento de risco e com outras questões de defesa civil. Pode passar. Os padrões que a gente conseguiu verificar, né? A mobilização militar realizada em paralelo à mobilização de organismos civis. Essa coordenação ela é emergente, isso quer dizer que ela não é deliberada, né? Então não tem, digamos assim, uma estrutura formal de subordinação dos organismos civis à estrutura militar e vice-versa. Essa construção de relações ela também acontece de forma emergente, né? Então ela é estabelecida caso a caso, sem uma determinação normativa, então não tem um documento que vai dizer qual é a relação entre essas instituições. E quanto antes se estabelecer canais de comunicação, melhor para a resposta ao desastre, né? Então, esse é um relacionamento que deve iniciar antes do momento de dificuldade. Pode passar. E aí, só para a gente encerrar a minha participação aqui, eu trago aqui alguns números da Operação Taquari 1, né? Então, ela aconteceu entre setembro e outubro do ano passado. Então, a gente tem aqui esse comportamento, a apresentação vai ser disponibilizada para quem está assistindo, e também um sumário executivo vai ser disponibilizado para todos, né? Mas a minha comparação aqui é em relação a Taquari 1, e pode passar o slide, e a Operação Taquari 2. Né? Então, a Tenente Natasha, que está em campo fazendo essa pesquisa, ela identificou claramente que
A segunda operação ela conseguiu resultados assim em desdobramentos mais rápidos, né, em mobilizações mais eficientes, porque aqueles canais de comunicação da Operação Taquari 1 ainda permaneciam nas posições, né? Então isso facilitou demais a mobilização e também a questão de ser uma situação muito maior do que foi a primeira, né? Então, de certa forma, essa mobilização ela acabou sendo facilitada, né, por todo o conhecimento que foi acumulado na Taquari 1. Tá? Taquari 2 ainda está acontecendo e esse é um balanço aí temporário com a data de ontem, tá bom? Essa é a minha participação, muito obrigado. E eu passo a palavra para a Major Andréia Escudeiro, do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, para apresentar o segundo sub-work package. Obrigado. Muito obrigada, Coronel. Parabéns pela apresentação. Acho que vai contribuir bastante aqui com o que eu vou tentar trazer. Me apresentar, eu sou major médica do Corpo de Bombeiros, sou professora da Universidade Federal Fluminense e fiz doutorado no Instituto Militar de Engenharia, tendo a Coronel Renata como minha orientadora. Pode passar, por favor? Primeiro, é importante a gente tentar normatizar, né? Então, nós temos aqui o Diário Oficial de 2020, que estabelece procedimentos e critérios para o reconhecimento federal e para a declaração de situação de emergência ou estado de calamidade pública pelos municípios, estados e pelo Distrito Federal. Então, aqui a gente já passa a ter, pode passar, por favor, uma pequena alteração quando nós tínhamos até então, nós tivemos uma classificação onde eram 4 níveis de desastre, depois nós passamos para 2 níveis e agora nós estamos com 3. Então, desastre seria nível 1 e nível 2, seriam considerados os desastres. Entrou a mensagem do professor Tarcísio. E seja a declaração de situação de emergência, enquanto os desastres de nível 3 seja a declaração de estado de calamidade pública. Então, o que nós estamos vivendo, nós vivemos isso em 2011, estamos vivendo isso agora, no Rio Grande do Sul, e essas pequenas mudanças, como o senhor falou, para primeira resposta, para quem está na ponta, são respostas muito diferentes. Por mais que nós tentemos utilizar um sistema de comando e controle, por mais que haja um domínio, é muito difícil se trabalhar numa situação como essa, de calamidade pública. Pode passar, por favor? Então, as nossas principais ações, elas ocorrem, né, como controle de sinistro e socorro às populações em risco. A primeira coisa que a gente tenta fazer, que é quando a gente trabalha tanto a prevenção quanto a mitigação dos desastres. E, após isso ocorrido, nós temos que fazer assistência às populações afetadas e a reabilitação dos cenários dos desastres, que é o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, como o último diapositivo do senhor apontou ali vários processos de reabilitação e também de assistência às pessoas afetadas. E é nesse contexto que surge o comando e controle, é para que nós possamos, de alguma forma, criar rotinas e planos de contingência para essa atuação. Essa é a ideia, né? Então, nós temos, a partir do ciclo de Oda, que surgiu na década de 50, e depois, no sistema de comando de incidentes, na década de 70, na Califórnia, uma junção onde a gente trabalha o comando e controle. E como é que a gente trabalha isso? Com a autoridade, o processo decisório e a estrutura. Nesse momento aqui, a autoridade ela tem a questão hierárquica militar, mas ela também tem a questão hierárquica de conhecimento. Então, por exemplo, se eu estou num local como equipe de resposta e existe um tenente que é o oficial de segurança, é essa pessoa que vai ter autoridade. Então, ele tem uma autoridade naquele momento de me falar que eu posso entrar, que eu não posso entrar, que eu corro um risco ou não corro. Esse processo decisório é um processo também onde você tem que ter um fluxo de informação constante, você tem que ter formulação de ordens. Então, para que haja esse processo decisório, dentro do comando e controle, nós temos vários formulários
para cada tipo de atividade, desde de uma simples localização provável de vítimas até formulários de como nós vamos chegar nesse local. E aí, dentro da questão de estrutura, nós temos os recursos humanos, instalações, equipamentos, recursos tecnológicos, e muitas vezes, em grandes desastres, né, ou catástrofes, nós nos perdemos um pouco. Quando tivemos o incidente, o desastre no Haiti, eu não sei se os senhores lembram, várias equipes foram para o local e algumas equipes não tinham como se autogerir ali. Então, isso tudo tem que estar contemplado dentro do comando e controle. Então, pode passar, por favor. Então, só para a autoridade, processo decisório e a estrutura, né? Um outro ponto é o sistema de comando e controle. O que seria isso, então? Quando eu pego todo este conjunto e começo a trabalhar, eu tenho um sistema de comando e controle. Nesse sistema, eu tenho que ter equipamentos, sistemas de informação, comunicação, as doutrinas, procedimentos, pessoas essenciais, tudo isso para me formar um princípio de comando e controle. A ideia de formar o princípio. O sistema de informação e tecnologia, que também fica um pouco desarticulado no primeiro momento de resposta, e a consciência situacional. Então, com base nisso, eu passo a ter todos esses princípios que devem ser seguidos. Então, terminologia comum. O que seria terminologia comum? Não sei se todos aqui têm filhos, né? Mas se eu chegar para um jovem, um garoto de 15 anos, e ele me falar que alguma coisa é irada, ele está falando que uma coisa é muito interessante. Agora, se alguém me falar que o meu comandante está irado, eu não vou achar que o meu comandante está me trazendo uma coisa muito interessante. Então, essa questão de terminologia comum é muito importante, a gente conseguir trabalhar uma mesma terminologia. Nós somos de um país bastante grande, né? Um país enorme, onde nós temos várias formas de falar. Também é importante lembrar que nós não trabalhamos apenas para atuação no Brasil. O comando controle, hoje, ele é utilizado em vários países. O alcance do controle, o alcance de controle, essa questão de alcance de controle é uma coisa importante que, indiretamente, eu percebi na fala do coronel. Nós não podemos ter o alcance de controle dentro do princípio de comando e controle significa que um comandante ou um líder, ele não pode ter um número muito grande de liderados. Isso tem que ser feito com uma organização modular, flexível e piramidal. Porque se eu tenho um número muito grande, eu começo a me perder. E aí eu venho aqui nesses níveis estratégicos, nos níveis político, estratégico, operacional, e cada um desses níveis ele pode ser de domínio vertical ou horizontal, mas sempre que for vertical, ele tem que ser trabalhado e as informações com qualidade, porém minimizadas. Eu não tenho que levar os pequenos detalhes. Então, mais uma vez, de forma piramidal. A comunicação integrada. Pode voltar por favor? Obrigado. O plano de ação no incidente, esse plano de ação de incidente, para que isso ocorra, eu tenho que ter um plano de contingente prévio, e aí eu transformo o PAI, que a gente chama, plano de ação de incidente, ou um plano operacional. Qual é a ideia disso dentro do plano, dentro do comando e controle? Se eu não tenho nenhum planejamento, para mim nunca vai acontecer nada de errado no Maracanã, por exemplo. Então, eu não vou pensar que pode acontecer, eu não vou trabalhar em cima disso. Agora, se eu trabalho em cima disso, se eu tenho um plano de contingência, o meu plano de incidente pode ser apenas um plano adaptativo ou um plano operacional. Se eu acredito, como nós tivemos um incidente, um desastre em 2023 no Rio Grande do Sul. Nesse período, começa-se a fazer um plano de contingência já pensando que isso pode acontecer. E hoje, quando acaba toda essa ação de primeira resposta, já se começou a fazer um plano de contingência para uma ação futura. Então, fica muito mais fácil, né? A questão das instalações padronizadas.
Quando a gente tem um perfil de instalação padronizada, fica muito mais fácil de se trabalhar em conjunto. Todas as pessoas conhecem o que está ali, isso tanto civis como militares. O manejo integral dos recursos, esse manejo integral dos recursos também é uma coisa interessante, mais uma vez, dentro do nosso princípio de hierarquia. Muitas vezes, o que a gente percebe? Eu recebo, num primeiro momento, uma quantidade muito grande de recurso, várias pessoas estão ali, principalmente recursos humanos, também recursos materiais, chega tudo ali ao mesmo tempo, e aí eu tenho comida, eu tenho gente, eu tenho tudo. Mas daqui a pouco eu não tenho mais comida, eu não tenho mais voluntários, eu não tenho mais militares que já voltaram para as suas regiões, e eu tenho só um petit comitê, só as pessoas daquele local. Então, esse manejo integral dos recursos, ele tanto é local, no sentido de quem vai estar no teatro de operações, como ele é global, como nós vamos ver mais adiante, de quem vai ser encaminhado para esse teatro de operações. E o comando unificado, a gente entende pelo comando e controle que, se é alguma coisa em terra, todas as demais pessoas devem se apresentar ao Exército para que o Exército faça a distribuição e alocação de recursos, e assim sucessivamente. Pode passar, por favor? Os sistemas de comando e controle mais utilizados no Brasil, o sistema de comando de incidente, ele é bastante utilizado pelos corpos de bombeiros. Por quê? Porque é um sistema que ele teve início num grande incêndio na Califórnia na década de 70, e é bastante semelhante ao sistema, ao C2. A doutrina militar de comando e controle, que é o MD 31M03, que é basicamente a utilização do comando e controle, comando de operações terrestres, que é a aplicabilidade no Exército da doutrina de comando e controle do Ministério da Defesa, lembrando que o MD 31 é de 2015 e o MC 10/2005 é de 22. O sistema de controle, comando e controle operacional, que é utilizado pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, e o sistema de comando de operações, que é utilizado também por alguns corpos de bombeiros. Pode passar, por favor? Então, aqui a gente traz o MD 31, no que diz respeito ao comando e controle, ele tem as 3 atribuições de autoridade, processo decisório e estrutura. Em relação ao sistema de comando e controle, é o conjunto de instalações, equipamentos, sistemas de informações, comunicações, doutrinas, procedimentos e pessoal essencial para o decisor planejar, dirigir e controlar as ações das suas organizações, sistema de tecnologia de informação e comunicação e, mais uma vez, a consciência situacional. Nós tivemos, se nós formos olhar na mídia, nós vamos observar várias matérias falando que chegou a equipe de não sei que lugar, ficou 2 dias, 3 dias e retornou. Por quê? Exatamente por haver uma falha na distribuição. Pode passar, por favor? O sistema de comando de incidentes, onde a gente tem o sistema como combinação de partes coordenadas para o mesmo resultado, o comando como ação e efeito de impulsionar, designar, orientar e conduzir os recursos, que seria mais ou menos com base no ciclo de Oda, que é observar, orientar, decidir e agir, e o incidente, que é um evento de causa natural ou humana que requer a intervenção de equipes de serviço de emergência para proteger vidas, bens e ambiente. Pode passar, por favor? E o sistema de comando e controle operacional, que tem por finalidade planejamento, organização, execução e controle, e como vantagens minimizar duplicidades de ordens, retrabalho, descontrole e conflitos, o que a gente vê bastante também. Pode passar, por favor? Nós fizemos uma pesquisa no IME, e essa pesquisa nós contamos com 51 respondentes, pessoas que estiveram de fato em operações, que estavam de fato na primeira resposta.
militares do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, SAMU. E, dentre essas pessoas, 8% já havia participado de um treinamento de comando e controle. 41% dos entrevistados não conseguiram responder qual sistema de comando e controle sua organização adota. 21% relataram o uso do sistema de comando operacional. 14% relataram a adoção do sistema de comando de incidentes. 12% responderam que usam seu próprio sistema de comando e controle. Lembrando que, quando a gente fala o primeiro ponto a ser observado no sistema de comando e controle é que tenha uma padronização. 2% responderam usando a doutrina militar de comando e controle. E, no universo, isso aqui chama bastante atenção, de 17 membros das Forças Armadas, apenas um foi capaz de identificar que o sistema de comando e controle, qual o sistema de comando e controle adotado pelas Forças Armadas. Então, isso aqui chama bastante atenção. E aí, o próximo diapositivo. Esse diapositivo aqui é um diapositivo para que a gente possa fechar, né, a nossa ideia inicial, onde a gente pergunta se há uma relação entre a teoria e a prática. Há 2 semanas, nós tivemos uma reunião a nível nacional, onde foi definida a criação da Força Nacional para combater a desastres climáticos. Então, assim como seria uma corruptela da Força Nacional. E qual é a ideia? É que todas as pessoas que venham a participar dessa Força Nacional de combate a desastres climáticos, elas possam dar uma primeira resposta estruturada nos 8 princípios do comando e controle. Então, ficaria a cargo do Ministério. E do Ministério da Justiça, como é que aconteceria isso? Todos os corpos de bombeiros mandariam militares, unidades civis mandariam pessoas, teria capacitação civil também, uma capacitação ampla, onde, no caso de desastres ou de catástrofe, nós tenhamos uma pronta resposta capacitada. Essa pronta resposta capacitada, ela também não vai ser encaminhada toda de uma vez, são formadas equipes. Um ponto básico é que nós tenhamos por dia 3 equipes distintas, então isso tem que ser visto, você mandar 3 equipes distintas, não adianta mandar um médico, eu mando um médico e o que esse um médico vai fazer? Eu mando um engenheiro, então eu mando uma pessoa operacional. Então, isso tudo tem que ser visto, né? E a ideia é que a gente use o ISARAG. Os corpos de bombeiros já estão usando o ISARAG desde 2013. É bastante interessante, hoje já são 80 países que utilizam o ISARAG, e ali se fala uma linguagem comum em todos os sentidos. O que a gente quer trazer com isso? Se qualquer um de nós aqui que esteja num desastre ou numa catástrofe, chegue no local, né, nós estamos capacitados para isso, eu olho na parede um desenho e eu reconheça, com base no comando e controle, que eu posso entrar naquele local, que eu não posso entrar, que existem vítimas reclamadas ali, que vítimas foram encontradas, que existe uma equipe ali dentro. Então, isso tudo faz parte da padronização do comando e controle. Eu acho que hoje nós ainda não temos a doutrina de comando e controle realmente inserida nas corporações como um todo. Nós temos corruptelas das corporações que conhecem as doutrinas. Eu falo isso, por exemplo, na minha corporação, nós temos um curso de operação e salvamento em desastres. Nós somos 15 mil pessoas, tem 200 pessoas com esse curso, tem um médico com esse curso. Então, a ideia é que, realmente, em cima dessa Força Nacional para combate a desastres climáticos, nós consigamos ter uma resposta nacional baseada no comando e controle. Era isso que eu tinha para falar. Qualquer dúvida, fiquem à vontade de mandar aqui que eu respondo. Muito obrigada. Vamos ao próximo apresentador. Obrigada, Andréia.
Deixa eu me apresentar, pessoal. Bom, eu sou Luísa Cunha, eu sou pós-doutoranda da USP e vou apresentar hoje 2 pacotes de trabalho de forma bem sucinta, o que a gente desenvolveu dessa estrutura que foi mencionado inicialmente pela Adriana, os 4 subpacotes de trabalho, digamos assim. Então, o primeiro pacote de trabalho, ele volta para mim, por favor, isso. Ele mostrava, a nossa ideia é demonstrar a relação existente entre a condução de operações de ajuda humanitárias no Brasil ou no exterior e a relação disso com segurança nacional. E o segundo pacote de trabalho que eu vou apresentar, ele falava sobre a proposição de um framework de cadeia de valor, sintetizando todas as pesquisas, os estudos que a gente fez até o momento. Então, agora sim, Maria pode passar para o próximo slide. Então, por que a gente está relacionando esse contexto que a gente está aqui debatendo de desastre com segurança nacional, né? Então, a política de defesa nacional, ela traz uma definição do que seria a segurança nacional, e nessa definição a gente consegue enxergar 2 diferentes espectros. Um de preservação da soberania e da integridade territorial, realmente, e uma também da garantia aos cidadãos do exercício dos direitos e deveres constitucionais. Então, uma vez que a gente entende que a segurança nacional não consiste somente da integridade territorial e também do exercício dos direitos e deveres constitucionais, a gente entende que diferentes desastres podem ser entendidos também como estando dentro desse guarda-chuva, digamos assim, de segurança nacional. Então, a gente desenvolveu uma pesquisa na USP, onde, pode passar para mim o próximo slide, onde, através de uma revisão da literatura, a gente visou analisar o uso e emprego das Forças Armadas em casos de desastres nacionais, e a gente analisou 3 diferentes tipos de desastre, 3 diferentes operações. Então, a Operação Carro-Pipa, a Operação Serrana e a Operação Acolhida. Eu vou falar um pouquinho sobre elas mais à frente. E, além disso, nessa pesquisa que a gente desenvolveu, a gente também gerou hipóteses voltadas para a segurança nacional, onde a gente gerou essas hipóteses e analisou elas através de pensamento sistêmico e depois simulou essas hipóteses através de dinâmica de sistemas para ter resultados quantitativos com relação a essas hipóteses que foram levantadas. Hoje aqui a gente não vai tratar dessas hipóteses, não vou entrar a fundo nelas, eu vou tratar mais realmente desses 3 operações diferentes que a gente teve e a relação delas com segurança nacional. Pode passar para o próximo slide. Então, só contextualizando, a Operação Acolhida, ela é uma operação do governo federal brasileiro que visa não só abrigar os migrantes venezuelanos, mas também receber, documentar e interiorizar os migrantes venezuelanos que estão entrando no Brasil através de Roraima, através da nossa fronteira com a Venezuela. A Operação Carro-Pipa, ou OCP, é uma ação emergencial do governo federal que visa levar água potável para comunidades afetadas pela seca, tanto através da instalação de cisternas quanto da utilização de caminhões carro-pipa, caminhão-pipa. E a Operação Serrana, que a gente analisou, ela é diferente das outras 2, ela é uma operação pontual que aconteceu em 2011, em resposta às chuvas extremas da região serrana do Rio de Janeiro. Então, a gente tem uma Operação Acolhida que foi instituída em 2018 e continua até a atualidade, continuamente. A gente tem a Operação Carro-Pipa, que ela foi instituída em 2012, mas acontece todos os anos, e a Operação Serrana, que foi uma operação pontual. E também são 3 tipos de desastres diferentes. E com isso, a gente consegue relacionar elas com a segurança nacional, com os 2 espectros de segurança nacional que eu mencionei. Então, a Operação Acolhida, a gente aborda o espectro de integridade territorial e segurança da nossa fronteira, então o controle fronteiriço, mas a gente também está falando do espectro de direitos e deveres constitucionais, uma vez que a entrada e a chegada de muitos venezuelanos através de Roraima, ela impacta os serviços públicos, então saúde, educação, assistência social, enfim, diversos serviços são impactados. A Operação Carro-Pipa,
ela está dentro do espectro de direito constitucional, uma vez que a gente é direito de todos ter acesso à água potável em situação de escassez, e a Operação Serrana também aborda o espectro de direito constitucional, uma vez que a gente visa salvar vidas e aliviar o sofrimento humano. Pode passar. Eu achei importante também trazer aqui que, além desses diferentes operações que foram mencionadas aqui hoje, a gente também tem uma participação brasileira em algumas missões da ONU. Então, eu não vou entrar a fundo em cada uma delas, mas a gente tem, no próprio site do Ministério da Defesa, tem bem definido quais foram nossas participações. Então, pode passar, Maria Angélica. As mais recentes foram a de 2004 a 2017, a nossa ida ao Haiti, e em 2015 para o Congo. Então, achei importante trazer isso aqui, porque o framework que a gente traz agora como output de todas essas pesquisas que a gente vem trabalhando, pode passar o slide? Ele sintetiza um pouco dos estudos que a gente teve no Work Package 1 e no 2, onde, por exemplo, onde a gente fala, na verdade, que uma vez que acontece um desastre, ou uma vez que a gente tem uma missão de paz, a gente precisa de uma decisão de acionamento, e uma vez que essa decisão é de acionar, né, de acionamento, a gente precisa planejar esse acionamento tanto para a missão de paz, quanto para a resposta a desastres, tanto nacional quanto internacional. Opa, acho que teve uma interferência aí, mas tudo bem. Uma vez que a gente tem o acionamento, a gente precisa de uma mobilização e coordenação e a parte logística do Ministério da Defesa para que as Forças Armadas, e não só Forças Armadas, como outros atores, assim como o Silveira mencionou mais cedo, e tem o trabalho do Tarcísio, mostra os diferentes atores que podem estar relacionados à resposta ao desastre. E, por fim, a gente tem também uma desmobilização das Forças Armadas e de todos os atores após as atividades de operação no local, né, no local do desastre ou da missão humanitária. Então, acho que fico por aqui. Foram 2 pesquisas que a gente realizou e a gente passa agora para o professor Hugo Yoshizaki para fazer as conclusões. Hugo, seu microfone está no mudo. Obrigado, Lisa. Então, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Hugo Yoshizaki, sou professor aqui na Universidade de São Paulo e participante do projeto coordenado aqui pela professora Adriana, da PUC-Rio. Então, pode passar a próxima slide, por favor, Maria. Isso, então, muito sinteticamente, né, colocando aqui o que foi discutido hoje, acho que temos 3 subprojetos que foram muito interessantes, que continuam ainda ao longo desse ano. Envolveriam, obviamente, né, coisas que são fundamentais quando a gente comenta sobre a questão de operações humanitárias, poder militar e, obviamente, como que a gente consegue integrar essas coisas, tá? Então, primeiro foi conforme comentou, né, o professor Rodrigo, então, a questão de tema de influência, poder e autoridade. Então, primeiro, né, existe uma mobilização militar para poder fazer uma operação de socorro em grande escala, por exemplo, mas também ela é paralelo com uma mobilização civil e que existe uma coordenação, que não há uma subordinação formal entre ambas as partes, mas que existe necessidade, então, de você estabelecer relações que permitam executar o trabalho de ação humanitária, mas que basicamente são feitas caso a caso, tá? E que dá um ponto importante de aprendizado é justamente que, em função de experiências anteriores, era fundamental você manter canais estruturados entre os vários stakeholders antes do desastre, né? Então, no caso, por exemplo, agora, como ele comentou, aqui do Operação Taquari 2, lá no Rio Grande do Sul, ele se beneficiou bastante justamente de ter uma estrutura de comunicação e vínculos que já estava realizado em função da Operação Taquari 1, que foi no final do ano passado, outubro do ano passado. Isso está muito bem concatenado com depois o que a Andrea comentou, né, sobre C2, e que é justamente
como você vai conseguir executar essas operações se você não tiver um sistema C2 que abrange uma série de itens importantes, né? Desde infraestrutura até a linguagem comum, padronização de procedimentos e assim por diante, que envolveria também eh, o uso adequado do poder militar que estaria trabalhando com a resposta ao desastre. E uma coisa muito interessante é que justamente o C2, né, ter uma estrutura de C2, que é uma coisa fundamental, tem várias maneiras de fazer isso. Ela cita que são dois tópicos bem importantes, são justamente os sistemas de comando de incidentes, SCI, ou mesmo o SCCO, né, Comando e Controle Operacional usado pelos bombeiros, como isso realmente ainda não está permeando de maneira geral a consciência das pessoas que operam na resposta humanitária, tá? E que, portanto, esse tipo de preocupação de ter uma estrutura, ou pelo menos uma filosofia de C2 adequada, vai ser muito importante em função da criação do grupo de desastres climáticos da Força Nacional. E, finalmente, já num tópico assim mais, vamos dizer assim, mais conceitual, então, sobre qual que é a criação de valor ao longo da cadeia de ajuda humanitária, né? Então, a Luísa comentou muito bem casos nacionais que nós estudamos aqui, inclusive vários deles nós tivemos ação muito direta, né? Como faz a Operação Colhida, Carro-Pipa, a Operação Serrana no Rio de Janeiro. Tanto, para das pessoas que estão aqui no seminário hoje, estão justamente no workshop hoje, justamente tiveram muita participação nisso. Mas também a Luísa também lembrou, né, o caso do Brasil, que também nós temos várias participações internacionais. Por exemplo, no caso do Haiti, nós fomos bastante importantes, permanecemos muito tempo. Nós ficamos agora no caso do MONUSCO, né? Então, é, é, tem uma relação importante, por exemplo, com a questão de soft power, né, que o Brasil poder despontar no cenário mundial, com certeza. Nós temos essa condição de apoio humanitário, criação de valor na ajuda humanitária, vai ser importante como um tema de soft power. E, obviamente, que a estrutura, então, envolve tanto acionamento, logística, mobilização, coordenação, desmobilização, e é um tema que, inclusive, não é o tema do workshop de hoje, mas quando nós falamos em termos de criação de protocolos e coisas desse tipo, né, que envolveria, por exemplo, padronização de uma série de terminologias, de processos e procedimentos, como a Andrea comentou, que são fundamentais para que nós possamos ter uma melhoria, né, na nossa capacidade de resposta e mobilização para atender ocorrências de desastres, tanto naturais como artificiais. Então, basicamente é isso. Então, obrigado aí pelo tempo de vocês. Então, vou passar agora a palavra para antes disso, né? Tem aqui só para fazer um spoiler aqui, próximo workshop nosso vamos tratar justamente do Work Package 3, que envolve, então, que tipo de melhoria nós podemos criar para a cadeia de valor de apoio humanitário, tá? Que, então, nós temos o WP3, que vamos falar sobre modelos dinâmicos de sistemas que nos permitem avaliar no longo prazo qual que é a melhoria, né, que podemos realizar na agenda humanitária. Vamos ter o WP3.2, que vai avançar mais na questão das relações de influência, poder e autoridade. O WP3, que envolve o uso de modelagem matemática, basicamente analytics, com relação ao suporte humanitário. E também nós vamos, em seguida, né, vamos avaliar a usabilidade de modelos, desse tipo de modelos, para a otimização de operação, né, ou simulação das mesmas, que em função de vários projetos foram desenvolvidos pelos nossos pesquisadores ao longo desses 4 anos do PROCAT. E, obviamente, também, né, propor estratégias de melhoria para a logística humanitária no Brasil e no exterior, mas, obviamente, com foco na atuação do Ministério da Defesa e das Forças Armadas, usando estruturas de C2. Tá bem? Então, agora, eu passo a bola para o Brito, que vai justamente coordenar aqui a parte de perguntas e respostas. Por favor, podem colocar suas perguntas no chat. Obrigado. Na verdade, eu, Tarcísio, que vou ficar com essa parte de perguntas e respostas.
Eu tinha colocado já uma mensagem no chat também, para que quem tivesse algum tipo de dúvida ou comentário ao longo da apresentação, que eu já poderia ter colocado aqui no chat. Ainda não recebemos nenhuma pergunta, mas aproveitando o gancho também que o professor Hugo acabou de mencionar em relação ao próximo workshop, né, com esse último work package do projeto, é, essa última esse último workshop vai ser a última oportunidade, assim, em termos de evento organizado ainda dentro do âmbito do projeto, mas quem estiver assistindo esse vídeo em qualquer outro momento que não o momento aqui ao vivo, também pode entrar em contato com todos os membros daqui do projeto, com todos os professores e pesquisadores, para tirar dúvidas, para aprofundar qualquer assunto que tenha interesse. Dado o horário, né, previsto para a realização do evento e o fato de que ainda não recebemos, neste momento, ao vivo aqui, nenhuma pergunta, eu acredito que a gente pode encaminhar para o encerramento desse workshop. Então, é isso, pessoal. Agradeço a todos pela participação, todos os professores e pesquisadores aqui que apresentaram, e também a todos que estiveram aqui na audiência ao vivo e também a todos que venham assistir esse nosso workshop em formato offline posteriormente. É isso.